Olá a todos, meu nome é Felipe Amado, eu sou médico intensivista, rotineiro do Serviço de Medicina Intensiva do Hospital São Domingos. Um grande prazer estar aqui de volta à programação do Hot Topics. Hoje nós vamos conversar sobre medicina personalizada. Eu não tenho nenhum conflito de interesse relacionado a esse tema. E há muito tempo a medicina ela vem baseada no exame clínico, observação clínica, história clínica apurada. Só que de um tempo para cá, com a modernidade, os dados passaram a ser uma fonte quase que começou a caminhar em paralelo com os dados clínicos, com a história clínica e com o nosso próprio exame. Tanto que tem alguns cientistas que falam que os dados dentro da medicina são a melhor droga do século XXI, uma vez que agregaram muito as terapias, a investigação diagnóstica e em outras áreas da medicina. Tanto que hoje a gente tem, como essa foto aqui do nosso serviço, um arcabouço de tecnologias, principalmente para o paciente grave, que nos permitem ter cada vez mais uma individualização do cuidado. Só que quando a gente fala disso tudo, de todo esse avanço tecnológico, a gente não pode esquecer de como tudo começou e do que tem que andar em paralelo à tecnologia. Até porque nós somos médicos, então isso nunca será substituído. A nossa avaliação clínica, o nosso feeling clínico, ele muitas vezes vai suplantar até um dado obtido pelo recurso tecnológico. E a gente não pode esquecer de continuar caminhando com essas duas ferramentas. Porque quando tudo começou com a medicina intuitiva, é preciso a gente falar disso, lá na década de 50, década de 80, buscava-se o quê? Uma cura para um conjunto de sintomas. Então você se apresentava com náusea, vômito e diarreia, buscava-se alguma terapia que curasse tudo aquilo. Só que não se entendia muito bem o porquê que aquilo curou, não se tinha uma noção fisiológica porquê que tal terapia deu certo e aquilo dali poderia ocorrer entre uma tentativa, um acerto e um erro. Só que nós avançamos e depois da medicina intuitiva chegou a medicina baseada em evidências. E a medicina baseada em evidências com vários trials, os ensaios clínicos randomizados, começou a pegar uma parte da população, agrupar em um grupo que ia receber a intervenção a ser testada e um grupo que não receberia aquela intervenção. Seria o grupo intervenção e o grupo placebo, digamos assim. E no final, a gente olhava para os dois grupos. Um grupo ia ter um percentual de eficácia daquela terapia, daquela intervenção, e um outro grupo poderia ter ou não. Só que a grande pergunta é, uma vez que nenhum ensaio clínico randomizado ele conseguiu detectar 100% de eficácia da intervenção, o que acontecia com aqueles pacientes que não melhoraram? E aí, ultimamente, a gente tem se perguntado, por que vários trials dentro, principalmente da medicina intensiva, que é a nossa área, eles são negativos, digamos assim, exigindo dos pesquisadores análises pós-hoc, análises de subgrupo, principalmente porque, ultimamente, a gente tem visto que a falta de métodos que padronizam o desfecho, ou até métodos estatísticos de fato mais apurados, eles não têm conseguido predizer de fato aquilo que a gente quer pesquisar. Não necessariamente os trials estão sendo feitos da forma errada, mas talvez a nossa população que a gente está partindo para testar nossas intervenções, ela pode não estar muito bem selecionada para aquilo que a gente quer testar. E ensaios clínicos randomizados de novas terapias na UTI têm sido bastante difíceis. Todos nós conhecemos vários trials, grandes trials que têm sido lançados e são negativos. E a gente sabe também que o anseio por novas terapias para várias das nossas nosologias, inclusive agora contextualizando com o momento como a Covid, é um anseio de toda a ciência. E o que nós fazemos dentro da UTI é perigoso e é incerto. E a gente precisa ter a melhor informação possível, como mostrou esse estudo, essa meta-análise e revisão sistemática, que mostrou a prevalência de erros que poderiam ter sido evitáveis
e que levaram a dano em pacientes. E nas coortes, a unidade de terapia intensiva foi a que mais mostrou uma associação entre maior prevalência desse tipo de erro, digamos assim, desse tipo de evento em relação a dano para o paciente. Então a gente está lidando com uma população de pacientes em um cenário de gravidade que a gente precisa ter cada vez mais certeza daquilo que nós vamos iniciar nos nossos pacientes. Porque até então, o que muito se acreditou na medicina é que um tamanho, uma droga, por exemplo, ou uma intervenção poderia servir para todos. E a gente sabe que isso não é realidade. E esse tipo de pensamento a gente não tem mais como voltar atrás. Um tamanho só não vai servir para todos. E é onde entra a medicina personalizada ou medicina de precisão, como a gente já vai falar um pouco da diferença entre esses temas. E a medicina personalizada, ela inaugura, né, ela traz com ela a era das ômicas, a era das ciências que vão estudar o nosso código genético. Por quê? Porque quando a gente fala de genômica, é o estudo da nossa sequência genética. Mas eu posso também estudar como que as proteínas interagem e vão executar aquilo que teu código genético está mandando, que seria o estudo da proteinômica. Ou melhor, você vai estudar da forma como essas proteínas estão interagindo, que seria o estudo da metabolômica. E assim a gente começa a entender que tem muita coisa além do nosso paciente se exibindo, por exemplo, com insuficiência respiratória aguda. Ou então com aquele nosso paciente que chega com diagnóstico oncológico avançado. Tem muita coisa que já aconteceu lá atrás e que com o estudo do teu sequenciamento genético e da forma como ele vai interagir em relação às tuas características fenotípicas, nós podemos tentar encontrar. Encontrar o quê? Encontrar, seja medicações mais específicas, seja terapêuticas que possam prevenir até a manifestação de uma dada doença. E aí, isso é algo que na literatura, quando a gente vai pesquisar, a gente fica na dúvida, peraí, mas medicina personalizada seria a mesma coisa de precision medicine, medicina de precisão? Segundo o Conselho Nacional de Pesquisa americano, existe uma sobreposição entre os termos, e eles são usados, na verdade, de forma equivalente. E eles dão uma preferência para o termo precision medicine, mas é só uma preferência, não quer dizer que se a gente falar medicina personalizada ou medicina de precisão, está errado. E no final das contas, então, o que seria a medicina personalizada ou a precision medicine? É um modelo médico, isso a gente não tem dúvida. É um modelo médico que já suplantou a medicina intuitiva, já ultrapassou a medicina baseada em evidências e chega agora para ocupar um espaço a partir de fatores ambientais, fatores genéticos próprios do indivíduo e fatores relacionados ao estilo de vida, busca um diagnóstico preciso, através, seja das análises genéticas, através de ferramentas analíticas apuradas como aprendizagem de máquinas, Big Data, inteligência artificial, ou através de testes moleculares outros, de biomarcadores, como no caso do câncer. Porque através desse diagnóstico preciso, situacional do teu paciente, seja no sentido de encontrar uma droga para uma doença já instalada, ou seja no sentido de antecipar o surgimento de alguma condição patológica, nós teremos um entendimento preciso das condições individuais daquele paciente e assim conseguir encaixar um melhor tratamento. Ou seja, é a droga certa para o paciente certo. E, além disso, no sentido curativo, a gente fala droga certa para o paciente certo, então a gente já está assumindo que ele tem uma doença. Mas também a gente pode falar em encontrar algo antes que isso se desenvolva e modificar o teu estilo de vida ou evitar que você se exponha a determinados fatores de risco para evitar o desenvolvimento de uma condição, por exemplo, oncológica. Isso é Precision Medicine. E aproveitando um pouco para falar de como que esses novos termos tecnológicos chegam dentro da medicina de precisão, quando a gente fala em Big Data, e nós comentamos isso no Hot Topics do ano passado, Big Data a gente tem uma grande variável de dados, uma grande quantidade, que eles precisam ser analisados com uma grande velocidade, até porque eles vêm de uma fonte heterogênea. E eles conseguem te informar tendências. Então, com o Big Data, a gente consegue, na maioria das vezes, tomar decisões para uma população. Quando a gente fala em Small Data, que seria um conceito novo,
associado à medicina de precisão, nós também falamos de uma grande quantidade de dados, mas uma grande quantidade de dados de um único indivíduo. Então, enquanto no Big Data a gente está falando de vários indivíduos, a gente pode fazer uma pesquisa experimental com um N gigantesco, um N variável, e nós vamos buscar uma tendência naquela população. Quanto maior for a heterogeneidade daquela amostra, melhor para você validá-la externamente. No entanto, isso não quer dizer que vai funcionar para todos os indivíduos. Agora, imagina você ter uma grande quantidade de dados de um único indivíduo. É bem diferente. É bem diferente porque agora você pode fazer uma pesquisa experimental com N igual a 1. E com isso, tentar entender para aquele indivíduo, ao longo do tempo, de que forma as drogas que você testou deram certo ou deram errado. E à medida que eu tenho dados de várias pesquisas experimentais individuais, eu posso agrupá-las e criar novos insights coletivos. Então, quando a gente fala em Big Data, a gente está falando principalmente em população. É uma grande quantidade de dados de vários indivíduos. E quando a gente fala em Small Data, a gente está falando principalmente de indivíduo. E é onde a medicina de precisão quer chegar. E aqui a gente tem o exemplo do ex-presidente americano, Barack Obama, que em 2015 lançou, e foi uma das primeiras iniciativas governamentais, o Precision Medicine Initiative. Ele destinou uma verba milionária para esse projeto, que tem como meta acumular um banco de dados de 1 milhão de indivíduos americanos, tanto do ponto de vista de sequenciamento genético, quanto do ponto de vista de dados de saúde, comorbidades, fatores ambientais, ocupacionais de todos esses indivíduos. E em 2016, ele ganhou um outro nome que é o All of Us, Programa de Pesquisa. Então, um dos grandes exemplos de governos que apoiaram a medicina de precisão e que ajudaram também a popularizar e a promover avanços nessa área foi o governo americano com a iniciativa do Barack Obama, e com isso ele ficou bastante conhecido no período. E em um dos editoriais da Nature, o autor do editorial, que vocês podem até baixar através desse QR Code, ele coloca o seguinte: será que não está na hora da gente modificar um pouco a forma como a gente pesquisa terapias ou intervenções outras para os nossos pacientes? Será que não está na hora da gente ter o trial de uma pessoa só, ao invés de pegar grandes populações nas quais você não controla na maioria das vezes as variáveis de linha de base, ou se controla, você não consegue controlar dados finos, mas sim condições mais macro, e no final do estudo você precisa traçar, dentro daquela grande população que você selecionou, subpopulações com características incomuns. Quer dizer, por que eu estou começando macro e depois ficando cada vez menor e focando cada vez mais em grupos menores de indivíduos com características semelhantes para buscar uma resposta, uma vez que a análise macro não me deu? Por que não começar logo, então, do micro? Começar com amostras pequenas, entendendo as características individuais e o maior número delas possível, para aí sim ir atrás dessas respostas e depois validar para o número maior de pessoas. Esse foi o grande destaque dele nesse editorial. E ele coloca para a gente que, na verdade, a gente trabalha com uma medicina muito imprecisa. Ele pegou o NNT, que é o número necessário para tratamento, de alguns medicamentos muito comuns de prescrição, no caso do editorial nos Estados Unidos, e para a gente aqui também no Brasil. Então, por exemplo, o aripiprazol, que é utilizado para esquizofrenia, olha só quantos pacientes, a cada 5 que tomam, só 1 se beneficia. O Nexium, que é muito famoso, a gente usa bastante, o esomeprazol, olha aqui, o tanto de pacientes que tem que tomar para poder se beneficiar. Então, visualmente, a gente já percebe que nós estamos trabalhando com uma medicina de imprecisão. Mas por trás dessa medicina de imprecisão, a gente tem uma série de fatores que às vezes emperram um pouco o teste individual. Porque quando a gente fala de um teste individual, a gente está falando de ir, por exemplo, para uma situação de maior custo. Uma situação também que pode gerar algum grau de conflito com a própria indústria farmacêutica. Porque uma vez que agora eu vou ter uma droga específica para um paciente, a gente concorda que o mercado funciona de outra forma. É melhor eu produzir o Nexium
para vender para uma grande gama de pacientes e em uma determinada parcela eu vou ter benefício, na outra não. Então, querendo ou não, a gente mexe um pouco com o mercado, à medida que a gente modifica a forma como a gente pesquisa. E isso é uma das barreiras apontadas pelo editorial para um avanço cada vez mais galopante da medicina de precisão. E esse trial de uma pessoa, né? O trial do N igual a 1. Seria essa, então, a estratégia para pesquisa dentro da medicina individualizada? Vamos imaginar, então, que vocês estão pegando dois pacientes. Um paciente que é representado pela linha preta e um paciente que é representado pela linha azul. E esses pacientes serão testados para duas drogas para tratar hipertensão. Então vamos imaginar agora que esse paciente da linha preta ele está sendo submetido a um trial. Ele está sendo submetido a um estudo experimental próprio dele, com duas drogas diferentes. E o outro paciente também. A gente percebe que a droga A, ela funciona de uma forma em um paciente. Isso aqui é a medida, tá, pessoal, da pressão arterial sistólica. A droga A, ela tem um impacto em um paciente e no outro outra. Eles têm um período de washout, que seria o período onde eles não são submetidos a nenhuma droga, para depois entrar no novo teste da outra droga. E a droga B, ela já impacta nos dois de outra forma. Agora vamos imaginar isso com o tempo, o tanto de informação que a gente vai obter com dados individuais e no final eu vou poder falar para o meu paciente a que melhor funcionou para você a partir desse estudo experimental que eu fiz ao longo do tempo foi a droga A. Felipe, mas isso é o que a gente já faz. Porque quando eu prescrevo um antihipertensivo no consultório, eu vou lá e peço para o paciente fazer o quê? Senhor, faça 5 mensurações em casa e me traga. Só quero ver se está controlado ou não essa medicação antihipertensiva, se ela foi capaz de controlar ou não. Ok, isso você fez algo observacional. O que está se propondo com o trial de N igual a 1 é um estudo científico, com rigor estatístico e com metodologia. Por isso, ter esse período de washout, que é justamente o período onde o paciente não será submetido a nenhuma das medicações, para que não haja influência. E como qualquer estudo com rigor estatístico, você corre risco de viés. Então, como você, no estudo do N igual a 1, testa terapias ao longo de um tempo, é possível que o fato de você já ter testado em algum momento faça o paciente aprender. E na hora que ele é testado novamente, ele pode ser influenciado em relação ao comportamento. Vamos supor um teste cognitivo, onde inicialmente você testa para o paciente acertar a determinada velocidade, o nome de objetos, e você faz isso de uma forma lenta. Beleza. O próximo teste vai ser o paciente testando objetos diferentes, mas de uma forma mais rápida. Quer dizer, será que o fato de você ter feito esse teste antes nele não pode impactar no resultado do segundo? Isso é o que a gente chama de efeito carry over, que é como se você carregasse a experiência de um teste anterior para o novo teste, podendo então impactar no resultado. E é um dos vieses que o N igual a 1, o estudo de N igual a 1, pode apresentar. Vamos dar um exemplo então, por exemplo, quais seriam assim os potenciais desfechos e condições que a gente poderia simular no estudo de N igual a 1. Por exemplo, se eu pego aqui a condição do diabetes tipo 2, o fenótipo que eu vou buscar, a condição fenotípica seria o uso de insulina, o nível de insulina e o nível de glicemia. O que eu vou precisar para tratar esse paciente? Olha, eu posso testar metformina, eu posso testar uma sulfonilureia, e eu vou precisar, para que isso aconteça, de um mecanismo de mensuração daquele meu desfecho, que seria com um monitor contínuo da glicemia. Se a gente for para outras condições, por exemplo, que o autor sugere, eu posso, por exemplo, pegar obesidade, estudar o padrão fenotípico de peso e colocar como condições a serem monitoradas e serem utilizadas como tratamento medidas comportamentais ou medidas que inibam o apetite. E para isso ter também um monitoramento de como que o paciente desempenhou em relação a atividades físicas, em relação a ganho de peso e gasto de energia durante um período. Então, na prática clínica, o estudo
de N igual a 1, digamos assim, ele tem um papel? Ele tem. Sabe por quê? Porque ele foca exclusivamente em uma intervenção empírica, otimizada e objetiva para um único paciente. Então a gente não está falando de uma intervenção que não trará um benefício para ele. É algo já com uma base na literatura. E ele vai buscar o quê? Um desfecho clínico prático, que é aquele cuidado individual do paciente. Daí o estudo de N igual a 1 ser o grande estudo da medicina de precisão. Um ensaio clínico randomizado, clássico, ele parte de um grande número de pacientes. Ele melhor funciona para a maioria ao longo de um tempo. E a gente, às vezes, na maioria das vezes, vai fazer o quê? Estudar a subpopulação, que é aquela análise do subgrupo e por aí vai. A abordagem do N igual a 1 inicia-se focada e com um número pequeno de pacientes, que é como hoje os ensaios clínicos randomizados estão terminando, com cada vez mais estudo de subpopulações, estudo de padrões dentro de uma grande rede de dados. E você encontra um benefício para um maior número de pacientes à medida que você combina desfechos de vários estudos ao mesmo tempo. Óbvio que, como um estudo estatístico, a gente precisa ter cuidados no design. E a randomização da sequência do tratamento é importante, assim como a atenção ao viés que eu apresentei para vocês, que é o efeito carry-over, ter períodos de washout entre as intervenções sugeridas e, claro, o cegamento para que ele seja considerado o clinical trial. A mensuração de variáveis, ela é importante também, até porque para você ter um trial de N igual a 1, você precisa ter uma boa confiança naquilo que você está medindo. E outra, o que você se propôs a medir precisa ser factível. Então, essa viabilidade, ela pode ser totalmente indeterminada se você não conseguir ter ferramentas em termos de custo, tecnologia e viabilidade para o teu paciente que sejam capazes de entregar o que você está querendo mensurar. E eu vou te dar um exemplo de coisas que podem ajudar nesse sentido. O Apple Watch, por exemplo, que ele consegue te dar dados de eletrocardiograma, dados de frequência cardíaca, e isso pode já ser um tipo de device, que é o wireless, que ele consegue mandar dados para a nuvem, que podem te ajudar na mensuração dentro de um estudo de N igual a 1. Vamos dar, então, alguns exemplos da medicina de precisão hoje em dia na prática clínica. A oncologia é uma das áreas onde a medicina de precisão ela é utilizada de uma forma muito plena, porque na maioria das vezes o problema da oncologia é ter a droga certa para aquele tipo de tumor certo no paciente que expressa determinada condição inerente àquele tumor. E com o sequenciamento genético, a escolha pela droga tem cada vez mais sido pormenorizada à medida que você não passa mais a olhar só neoplasia gástrica. Você olha a neoplasia gástrica num paciente com determinados fatores ambientais que expressa um gene X, cujo gene X fez uma fusão com o gene Y e por isso a melhor droga será a droga A. Então é onde eles conseguem hoje chegar. Por exemplo, o imatinib na leucemia mieloide crônica, ele tem indicação nos pacientes que expressam a fusão do gene BCR com o ABL. O trastuzumab em pacientes que precisam do tratamento anti-HER2, que apresentam uma amplificação desse gene, utilizado nos pacientes com essa condição genética e neoplasia gástrica e neoplasia de mama. O Herceptin, que é utilizado em neoplasia de mama em mulheres que expressam altos níveis de HER2. Então vejam que eu não falo mais só no diagnóstico oncológico. Nós estamos falando numa sequência genética inerente àquele paciente que consegue me falar qual será a melhor droga. A droga certa para o paciente certo. Ou, por exemplo, o Glivec, também na leucemia mieloide crônica, pela inibição da tirosina quinase, que através de estudos metabólicos a gente também consegue chegar nele como uma medicação precisa para esse paciente, à medida que eu tenho um diagnóstico preciso e um entendimento preciso da doença. Só que, ainda mais na oncologia, e vale a pena ressaltar, a medicina personalizada, ela envolve não apenas a droga certa, para o paciente certo, mas também tem a questão da prevenção. Sabe por quê? Porque ela pode avaliar a predisposição do paciente à doença, às vezes muitos anos antes da doença se desenvolver
completamente, como por exemplo antes da metástase. Então, nós falamos em medicina de precisão como algo que busque uma terapia, ok? Mas também como algo que busque indicativos de que o teu paciente pode desenvolver uma condição patológica lá na frente. E tudo que você puder para prevenir, tudo que você puder executar para prevenir o surgimento dessa patologia, vai ser melhor do que o tratamento, porque a prevenção é sempre melhor do que o tratamento. E na medicina intensiva? Olha, na medicina intensiva, a medicina de precisão ela precisa ser entendida como uma medicina que os dados vão te ajudar a tomar decisões mais otimizadas. Porque o sequenciamento genômico, como hoje em dia a gente vê nas drogas para câncer, no cenário oncológico, ele é muito comum lá. Só que na medicina de precisão, por mais que existam estudos mostrando algum tipo de sequenciamento para sepse, algum tipo de sequenciamento para a SARA, é muito importante entender que, na maioria das vezes, a gente não tem uma droga como bala mágica dentro da terapia intensiva. A gente tem um tratamento amplo de suporte que envolve várias variáveis. Então, por isso, hoje em dia, na terapia intensiva, a medicina de precisão não chegou ainda da forma prática como é na oncologia. Mas, por exemplo, nesse artigo, o que eles colocam em termos de situação atual da medicina de precisão, não só na sepse, mas na terapia intensiva? Nós temos uma iniciativa de classificação de síndromes de UTI em subtipos, utilizando a análise da expressão de genes, como eu acabei de falar, diferenciando um estado séptico de um estado não séptico, estimando a probabilidade dos subtipos responderem ou não a tratamentos específicos. E já temos evidências nesse sentido. Ou então, como por exemplo, as tentativas de fenotipagem, sem usar nenhum tipo de sequenciamento genético de grandes condições clínicas. Recentemente, o professor Luciano Gattinoni, ele tentou estabelecer 2 subtipos de pneumonia, o tipo L e o tipo H, na Covid-19. Querendo ou não, isso é um tipo de medicina de precisão. À medida que você não olha mais como uma SARA num paciente com pneumonia viral com Covid-19, mas você enxerga um conjunto de características que vão te orientar um tratamento específico para aquela subpopulação. Há também estudos mostrando sequenciamento genético para identificação de polimorfismo de nucleotídeos. E isso tem visto que foi associado a diferentes desfechos clínicos, tanto na sepse quanto na síndrome do desconforto respiratório agudo. Então, não só para estimar a probabilidade de resposta a tratamento, mas também para tentar prognosticar esses pacientes. O sequenciamento genético já passou a ser utilizado. Por último, vale a pena ressaltar, apesar de ganhos importantes no entendimento da expressão genética na sepse, nós temos poucos insights traduzidos em avanços na prática clínica. Então, a gente não tem nenhum guideline prático de tratamento hoje em dia na medicina intensiva, nas principais nosologias. Vamos dar o exemplo aqui da sepse, com o Survive Sepsis Campaign, com os algoritmos de definição que tragam a medicina de precisão de forma tão veemente. Então, apesar de a gente ter ganhado muito no entendimento dessas condições do ponto de vista teórico, a gente ainda precisa caminhar também do ponto de vista prático. Mas, de acordo com o que os autores desse artigo salientam, é um caminho sem volta. Não temos mais como olhar a medicina intensiva sem caminhar ao lado da medicina de precisão. Mas a gente pode, na prática, trabalhar com medicina de precisão desde agora. A gente não precisa, de fato, ter uma sequência genômica do meu paciente que está internado no leito 2. Não. Por quê? Porque dentro da medicina intensiva, a gente acumula muitos dados. Por mais que você não tenha uma expressão, digamos assim, do código genético do seu paciente, a gente consegue simular padrões fenotípicos a partir de dados. Daí você ter uma necessidade hoje em dia, dentro das instituições hospitalares, das unidades de terapia intensiva, de cada vez mais ter uma caracterização e um registro adequado dos dados clínicos, sociais, demográficos, laboratoriais do teu paciente. Porque a partir disso, a gente não consegue só fortalecer, por exemplo, a pesquisa, mas criar, através de
recursos avançados de aprendizagem de máquina, como por exemplo Machine Learning, a gente consegue criar padrões fenotípicos. Então veja só que interessante. A partir de dados bioquímicos, como esse estudo mostrou para a gente, foi possível estabelecer uma assinatura fisiológica. Então esses recursos tecnológicos que vão olhar os nossos dados de uma forma muito mais apurada, seja com uma ferramenta de Big Data, seja com uma ferramenta de Machine Learning, que é o aprendizado de máquina, ou com uma ferramenta de inteligência artificial, nós podemos identificar essas assinaturas fisiológicas e perceber que para determinado paciente com uma assinatura fisiológica X, o risco dele desenvolver sepse naquele momento é muito maior, como esse do estudo, que conseguiu identificar um estado pré-choque, que pacientes que se apresentavam nesse estado pré-choque, eles tinham uma maior chance, ou seja, quem chegava nesse tipo de fenótipo, que era obtido através do Machine Learning, era ali sinalizado como um paciente com uma provável evolução para choque séptico. E com certeza, esse tipo de tentativa de fenotipagem a partir de dados nos coloca numa posição de cada vez mais ter o compromisso de registrar de forma adequada e fornecer às máquinas a maior quantidade de dados possíveis dos nossos pacientes, para que a gente possa conseguir intervir antes. Porque se um algoritmo como esse me informa uma melhor decisão baseada em uma fonte robusta de dados, a gente pode, por exemplo, iniciar terapias também de forma mais precoce. Então, para a gente finalizar essa conferência, o que a gente precisa entender sobre medicina personalizada? Que o avanço atual na medicina de precisão, na medicina personalizada, eles modificaram a forma de enxergar o cuidado. Hoje o cuidado ele não só está a nível de população, ele está a nível de indivíduo. Os estudos do tipo Trial N igual a 1, eles são promissores e eles são o grande braço da pesquisa científica dentro da medicina de precisão. E cada vez mais nós, profissionais de saúde, temos que estar aptos para entender essas novidades, com um bom entendimento do design desse estudo, do que você quer mensurar em termos de variáveis e também ficar ligado nos possíveis efeitos que podem induzir a viés que são inerentes a esse tipo de estudo. Na oncologia, a droga certa para o paciente certo, isso já é uma realidade. Assim como a prevenção, à medida que a gente descobre alterações no sequenciamento genético de pacientes, já de forma muito mais precoce, que podem alterar o seu estilo de vida dali para frente para impedir que determinada condição surja ou reduzir o risco do surgimento da mesma. Na UTI, além da genômica, que já começa a se fazer presente em sequenciamento de pacientes sépticos, pacientes com SARA, alternativas como análise de grandes bancos de dados, Machine Learning, a própria inteligência artificial, são ferramentas importantes na tentativa de individualização do cuidado do nosso paciente grave, que seriam os fenótipos dirigidos ou criados a partir dos dados. Como já foi dito pelo Dr. Zé Raimundo, inclusive é o subtítulo desse tema, que me foi dirigido no Hot Topics, é muito mais importante, de acordo com o pai da medicina, conhecer o paciente que tem a doença, que é a doença que o paciente tem. Obrigado.